O ano de 1979 acabou no dia 1º de março de 2026. E por que eu faço esse exercício de retórica, dizer que um ano que começou lá atrás acabou depois de tantos anos? Porque estamos falando do Irã, como você provavelmente já deve estar acompanhando na imprensa, e o ano de 1979 foi fundamental para mudar totalmente a trajetória desse país. Por isso, para a gente entender o que está acontecendo com o Irã hoje, temos que voltar um pouquinho atrás no tempo. O problema é esse pouquinho atrás. O Irã, na verdade, é a antiga Pérsia, herdeiro da civilização Pérsia. Estamos falando de milênios de história. Literalmente, foi a Pérsia que foi o maior inimigo do Alexandre o Grande, a Pérsia que conquistou a Mesopotâmia, a Pérsia que entrou em contato com o Egito Antigo. Calma, não precisamos voltar tanto atrás no tempo para explicar 1979 e, portanto, 2026. Vamos estabelecer um corte temporal bem mais curto mesmo, 1950, anos 50, quando é eleito o presidente Mohamed Mossadegh. Esse presidente era um presidente populista, um presidente que tinha uma visão bastante nacionalista, e ele nacionalizou as empresas de petróleo do Irã. As empresas de petróleo do Irã eram todas estrangeiras, principalmente britânicas e americanas, um pouco francesas também. E o Mossadegh fez um diagnóstico que na época até parecia mais ou menos correto, de que a riqueza do petróleo ia parar na mão dos estrangeiros e não sobrava nada na mão do povo. Aliás, dica de passagem, esse padrão se repete em vários países que têm petróleo. E aí o Mossadegh resolveu nacionalizar a riqueza de petróleo do Irã. O que isso levou de fato? A um colapso econômico, porque ao expulsar os investimentos estrangeiros, as empresas e os países a qual essas empresas pertenciam, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, boicotaram a economia do Irã, boicotaram o petróleo iraniano e também por outros fatores, principalmente má administração e corrupção, isso também acompanha países que têm riqueza no petróleo, a economia entrou em colapso. A verdade é que pouco tempo depois, o governo desse presidente eleito, Mohamed Mossadegh, acabou. E como que ele acabou? Com um golpe, literalmente um golpe. Tá? O governo foi derrubado, inclusive, todos nós sabemos, teve intensa participação nesse golpe da CIA americana e do Serviço Secreto Britânico. Ou seja, já estamos começando a falar de uma longa tradição de intervenção estrangeira no Irã. Os resultados você verá depois.